Olá, neste breve vídeo falarei sobre a noção de morte de Deus em Nietzsche e a consequência de tal morte no destino do homem. Bom, a obra do Nietzsche, até os dias de hoje, é uma obra que repercute em nossas conversas filosóficas de forma um tanto quanto polêmica, sobretudo porque talvez essa era a intenção do Nietzsche, em filosofar com martelo, e porque essa noção de morte de Deus é muito impactante aos ouvidos. Bom, a filosofia nietzschiana se baseia no devir, ou ainda nas metamorfoses da existência, nas mudanças, nas variações. Dizer isso implica em afirmar que a vida, então, pro Nietzsche, não é dotada de um telos, de uma finalidade que lhe garanta, por exemplo, uma vida eterna. Dito de outro modo, a vida em Nietzsche não precisa se valer de elementos da transcendência. Pensar a vida é pensar a vida nela mesma. Ou como ele diz em Assim Falava Zaratustra, permanecer com o sentido da vida na própria terra. Então, dos comentários e boatos que se tem em geral do Nietzsche, talvez grande parte dos que o critiquem, talvez sejam porque estão situados, sobretudo no pensamento religioso, e que não conseguem notar as contribuições que o Nietzsche trouxe com tais apontamentos. E talvez outras pessoas sejam porque elas estejam num plano, sobretudo, de metafísica. Bom, a moral contemporânea do Nietzsche se centrava principalmente nos hábitos burgueses. E essa perspectiva incomodava o Nietzsche, porque ele considerava que essa moral estava morta e apodrecida no centro da praça. E essa é uma analogia que ele faz na sua própria obra. Ora, todos os homens sabiam desse acontecimento, só que eles não tinham coragem de enterrar ou ainda de superar tal moral. Isso porque a moral que se tinha estava fundamentada, segundo Nietzsche, nos valores cristãos. Só que um passo anterior a isso é que, para Nietzsche, o cristianismo está muito alicerçado pelo platonismo. A junção desses dois elementos resultam na cultura ocidental. O termo que talvez melhor represente a moral, para Nietzsche, nesse cenário, seja a figura de Deus. Bom, dando continuidade, a transcendência postulava a dicotomia de dois mundos, numa leitura platônica e mais filosófica, um mundo sensível e inteligível, ou ainda numa leitura mais religiosa, cristã, a existência de um céu e de uma terra. Ambas as noções de mundo são compostas por padrões que categorizam e colocam em hierarquias os modos de existência. Dentre eles, o belo, o bom, dentre outros conceitos. E enquanto que o mundo inteligível ficava com tais predicados, o mundo sensível ainda a terra deveria se submeter a ele, buscando o copiar. E para o Nietzsche, isso era a nítida expressão de que a metafísica e a religião apresentavam ao homem um modelo de um ser fraco e decadente. A problemática de tudo isso para o Nietzsche é a seguinte, de que para além de ser sufocante, é de que os homens não viviam tais preceitos, mas continuavam a afirmá-los. Então, anunciar a morte de Deus de antemão é um anúncio que propõe uma nova ética, agora fundamentada na própria vida, sem causas externas. E fazer tal fundamentação é pensar a vida nela mesma. Então, nota-se aqui uma ruptura que esse autor faz com a filosofia platônica e também com o pensamento judaico-cristão. Porque o alicerce deles, como já dito, era sobretudo em causas externas. Outro incômodo, já pontuado, mas dito de outro modo agora, é que
essas formas de pensar, no caso a platônica e a religiosa, incluíam dentro da moral um esquema que mostrava esse homem como pecador e que deveria ser castigado. Então, o que faz o Nietzsche se rebelar contra isso? É o pensamento, ou talvez o momento em que ele percebe que tal moral deve ser superada. A superação desse acontecimento se dá pelo enterro de tal moral, ou de Deus, dito de outra forma. Talvez isso seja muito presente entre nós hoje em dia, manifestado como moralismo, de que existem pessoas que não vivem nada do que pregam, mas elas pregam. E é a respeito disso que o Nietzsche propõe que se superem os homens pelo super-homem ou pelo além do homem, que depende da tradução que nós formos ler, e que mostra o jogo de palavras que ele faz, de que o homem é aquele ser orientado pela moral vigente, no caso a ocidental, marcada pelo cristianismo e pelo platonismo, que já é claro para nós. E o super-homem, que é aquele que transmuta os valores e os cria. Bom, é interessante porque talvez essa ideia só chegasse ou ficasse clara para nós no apogeu das obras do Nietzsche, ou seja, mais ali para o final de sua existência. Mas pode ser que isso já existisse ali no comecinho, no nascimento da tragédia, quando ele nota que os gregos eram trágicos, mas não no sentido que nós notamos hoje a tragédia como uma desgraça, mas como a afirmação da vida, em suas oscilações entre dores e alegrias, prazeres e desprazeres. Os gregos conseguiam se afirmar e se estabelecer na vida dessa forma. Eles conseguiam afirmar sua finitude. Eles não tinham esse problema de se relacionar com a morte, tal como nós temos hoje. Então, por fim, superada tal moral, o homem não precisa mais ser um simulacro, ele não precisa mais ser uma cópia, ele não precisa mais estar amarrado a uma força externa que o oriente, porque agora ele se orienta. Ele fez tal movimento, tal metamorfose, que agora ele se orienta. Dito de outra forma, a gente poderia dizer que ele se afirma em sua imanência. E tal afirmação lhe permite a criação, que até então a moral anterior não permitia, porque tudo já era dado e padronizado, colocado em mandamentos, em costumes, em leis. Quando o homem se separa dessa moral, ele consegue transmutá-las, ele consegue criar. E outra implicação que se traz ao enterrar a moral até então vigente, ou seja, a moral imposta por Deus, digamos assim, é a libertação da vontade. E por vontade aqui eu quero dizer desejo e paixões. Porque se nos orientássemos pelas vontades e pelos desejos, pelas paixões, algo de imediato viria à nossa mente, que seria a noção talvez de pecado, de que eu estou cometendo algo errado, ou ainda de um remorso em relação ao transcendente, porque eu feri uma força externa. O indivíduo isento dessas finalidades e desses processos de coerção é possibilitado a experimentar, a se criar e a se nortear em sua própria terra. Era um pouco disso que eu gostaria de expor nesse breve vídeo, mostrando como Nietzsche articula a morte de Deus e como o homem se situa depois de tal acontecimento. Espero que tenha ficado claro. Caso apareçam dúvidas, podem me mandar. Muito obrigado. Até mais.